seja muito bem-vindo ao mundo do adolescente. Esse é um mundo diferente, é um mundo que praticamente todo professor já passou, mas que às vezes a gente se esquece. E eu queria que você se lembrasse um pouquinho de que quando você pegou esse ministério, alguém te falou assim: ah, isso é uma bomba, não dá certo, é horrível, mas realmente não é assim. Você sabe que esse mundo é um mundo diferente, mas quando você mergulha, quando você veste a camisa, realmente você sabe que é uma camisa de amor, é uma camisa de carinho, é uma camisa de partilhar. Por isso, neste momento, eu peço que você vista essa camisa e que você não largue nunca mais. E é importante você entender que este mundo é um mundo de lama, onde estão inseridos nossos adolescentes. É um mundo de violência, é um mundo de tentações, e agora a gente tem visto ideologia de gênero, é um problema seríssimo que o adolescente está enfrentando. Também ele tem problemas com internet, ele tem problemas com alimentação, Zika vírus, gravidez precoce, drogas, alcoolismo, vícios de pornografia e principalmente questões de homossexualismo. O que a gente vai fazer? Porque são esses adolescentes agora que tem que pregar. É com eles, a palavra está para eles. Nós estamos no tempo do fim. E eles, diante desse quadro mundial, têm que tomar algumas atitudes, algumas decisões. Como nós vamos avançar, efetivamente ajudar esse adolescente a ser fiel, a cumprir a missão, a querer trabalhar pelo Senhor e a ser fiel e ser feliz? Então, dentro de todo esse contexto, eu te convoco, professor, para que você, de joelhos, busque mais ao Senhor, para que o Senhor te inspire, para que você motive esses adolescentes a serem fiéis servos do Senhor. Você vai fazer a diferença, você vai dar o equilíbrio, você vai ajudá-lo nas questões emocionais, nas questões físicas e o plus na questão espiritual. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é um trabalho para te ajudar, é um apoio, mostrando incentivos, mostrando detalhes do trabalho que você pode realizar. Sabemos que a lição é o cerne, a lição é o principal, por isso o nosso mergulho em todas as questões de uma classe de adolescentes que é tão importante. Nós queremos adolescentes que vivam a missão. E para isso, nós temos aquela tria tão importante: comunhão, relacionamento e missão. E para trabalhar tudo isso, como que nós podemos fazer? Existem algumas coisinhas legais que a gente pode fazer. E o primeiro passo, que eu acredito, é o trabalho do sábado à noite. Então, aqui são dicas. Pegue os seus adolescentes no sábado à noite. Faça uma agenda de trabalhos para eles. Trabalhos, brincadeiras, filmes, muita pipoca, atividades de lazer, jogos, uma recreação bem gostosa. Inclusive, já pode partir para alguma festa temática, programas para as mães, para os pais, etc. Depois do sábado à noite, você vem para o sábado à tarde. No sábado à tarde, você junta essa turminha e daí você começa ensaios de peças bíblicas, peças onde eles não falam, mas eles encenam, conjuntos, o louvor, ensaie o louvor com eles. Adolescente adora música, mas eles quase não cantam. Porque não foi ensaiado, não foi programado. Então, se organize para isso. E depois que você já tem os adolescentes na sexta-feira, você vai partir para uma outra atividade. Sexta-noite, então, é o trabalho que a gente chama de cesta básica, defensores da verdade. Aí é um mergulho na parte bíblica. Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos dar um estudo bíblico para ele realmente saber por que ele existe, para onde ele vai, ele não ter dúvidas da sua fé. Aí sim, nós passamos sábado à noite, nós já fizemos alguma coisa sábado à tarde, já trabalhamos sexta-feira à noite. E o que mais a gente faz? Agora a gente vem para o sábado de manhã. Sábado de manhã, você vai ter o adolescente na sua mão. Você vai pedir para ele alguma coisa e ele vai fazer com entusiasmo, porque ele já está preparado para isso. E daí chega o momento de ter uma classe pontual. O que é pontual? É você ter uma classe efetiva, com tudo cronometrado. Você sabe a música que vai cantar, você sabe quem vai orar e a hora que vai orar, você sabe todas as atividades cronometradas. E eles podem fazer isso.
Dessa maneira você tem uma classe espetacular e eles vão amar estar ali. Esse é o nosso tema, trabalho com amor, trabalho com carinho. E depois disso nós vamos para o domingo à tarde. No domingo à tarde é um momento de ação social, é um momento que nós vamos fazer trabalhos comunitários. Por exemplo, feira de saúde para criança, um dia de Masterchef, vamos lavar o carro de todo mundo, o dia de limpar os vidros da igreja, um passeio no parque, vamos entregar águas para as pessoas, abraço grátis, oração grátis, gincana, caça ao tesouro, jogo, brincadeira. É uma delícia. Porque daí eles estão fazendo o trabalho com um envolvimento diferenciado. Eles sabem por quê. Eles não foram ao parque por ir. Eles foram lá porque eles têm uma ação missionária. Eles vão entender a missão deles. Só fica na igreja quem tem missão. Só fica quem está se preparando para o céu. Por isso que é tão importante nós fazermos esse trabalho especial. Então agora que você já se organizou e preparou a turma para a igreja, para o sábado de manhã, vamos começar pela recepção. O que a gente faz de recepção? Como que eu faço uma recepção para adolescente? Primeiro, chegue primeiro que eles, tá bom? Segundo, tenha um abraço carinhoso. Às vezes eles vão passando por você de qualquer jeito e você fala, opa, vem cá, me dá um abraço. Me conta como foi sua semana. E aí, tá tudo bem? Nem todos gostam daquele abraço assim de bicho preguiça, sabe? Que cola e que não desgruda mais. Então você vai começar a entender cada um deles. Quem gosta de um abraço apertado, quem só quer um apertinho de mão. Mas nunca só dê a pontinha do seu dedo para um adolescente. Porque isso distancia, deixa a sua classe fria. E isso não é gostoso. Depois que você fez essa recepção tão importante para quem já está ali, você precisa também saber receber quem é um amigo visitante. Como que você faz? Faz a maior festa. Você ensaia com outros adolescentes o que eles vão falar, o que eles vão oferecer. Então sempre tem um cartão, uma lembrança, tirem uma foto junta, selfie da turma com essa pessoa. E vocês todos vão assinar, porque você vai revelar e vai mandar pelo correio para este amigo que veio. Esse amigo vai se sentir parte, ele vai gostar de estar ali. Então é importante a gente cuidar desse detalhe da recepção. O que eu vou fazer de incentivo de presença? Não é mais uma classe de pequenininho que coloca alguma coisa. Eu gosto de trabalhar com fotografias. Então eu prepararia uma caixa e eu tenho aqui algumas maletas. Então você pode colocar numa das maletas uma coisa assim, como várias fotos deles. E quando eles chegam, a mala já está abertinha, e eles vão retirar uma foto legal e vão colocar num quadro. Hoje está muito comum esse quadro que é uma moldura, tem arames e eles só prendem com prendedor. E a gente vai estar mostrando depois em fotos para vocês alguns modelos para vocês verem como dá para fazer esse incentivo de presença com fotografias. E também ele pode, ao chegar, postar para todo mundo. Aí galera, cheguei. Eles gostam dessa informação e que vai fazer valer a pena. Então é importante nós cuidarmos deste momento da recepção. O louvor, ele é um marco, ele marca assim, ó, você chegou, você está aqui, a partir de agora, centre seus pensamentos, porque você está aqui neste lugar. Então, é importante que nós escolhamos as músicas certas para aquele momento. Deixa também que eles escolham, tipo, eles escolhem duas, você escolhe uma, já relativa ao tema que você vai estar usando naquele dia. Então, é importante que você cuide desses detalhes. Para a oração intercessora, é importante que ali se tenha uma oração, mas que eles façam os pedidos deles. É o momento que eles abrem o coração, que eles podem falar do que eles passaram, das necessidades. E também é um momento de testemunho. Gaste tempo nisso. Eles gostam de falar. Aliás, eles falam muito, a gente sabe disso, mas não pressionados. E nessa hora é um momento descontraído que eles podem realmente estar falando. Escolha sempre alguém para que todos possam orar depois, através de uma dinâmica, usando algum equipamento, alguma bexiga, um quadro que você coloque o nome de cada um que vai orar. E depois, então, você vai estar
passando para os momentos que vêm a seguir. O que nós temos a seguir? Nós temos 4 outros incentivos que são importantes lembrar. Vou passar geral e depois nós vamos mostrar as atividades. Um incentivo é das missões, que é muito importante, porque nós estamos colocando todos numa igualdade para todos serem missionários. Nós temos que falar dos aniversariantes, nós temos que também trabalhar uma questão de versos áureos, versos bíblicos, tá? Que também é importante, e nós temos que falar daqueles que vão estar ali, mas que têm os trabalhos, então nós temos que dar o incentivo necessário para cada trabalho. Um dos desafios que nós vamos trazer para este trimestre é o desafio do culto familiar. A ideia é a seguinte: uma vez por semana, pelo menos, o adolescente deveria preparar um culto para fazer com sua família. Ele vai escolher o tema. Então, se cada um dos adolescentes escolher um tema, preparar o material e trocarem entre si, você já vai ter todos os materiais para o trimestre todo. Então, o desafio é realmente estude uma vez por semana com seus pais. Um segundo projeto e desafio é fazer uma caminhada. Como que é uma caminhada de oração, por exemplo? Leve-os a um parque num sábado à tarde ou num domingo à tarde. E neste dia, você vai marcar vários polos dentro desse parque, é lógico, se organizou com antecedência. Então, vou dar uma ideia. A caminhada de oração através da caminhada de Moisés. Então, onde vocês passarem, num lugar, você fale sobre a lei de Deus, num outro lugar você fale sobre as águas amargas e oferece para eles um copinho com uma água salgadinha. Você vai passando pelos milagres até chegar, quem sabe, na entrada da Canaã, e ali você serve melancias. Mas em cada lugar você deve fazê-los refletir, pensar, orar a respeito do que aquele momento refletiu na vida das pessoas na época e o que pode fazer por ele naquele momento. Então, eles gostam dessas atividades variadas. Isso você pode fazer através de um dia com Deus, são momentos especiais. E ele vai entender, Deus me ouve. E eu posso falar com ele. Um terceiro projeto que nós temos para este ano, e aliás vai ser sempre, é o Projeto Maná. Que projeto é esse? Todo mundo já sabe, né? O alimento espiritual. Nós precisamos ter para cada adolescente a lição. Então, faça sua listinha, tenha aí marcadinho quem tem lição, quem não tem lição e quem tem o livro especial. O livro deste ano, Os Ungidos, e eles precisam ler, e daí você vai motivá-los através disso. Então, não esqueça, esse é o principal que você precisa. E daí, já baseado com isso, você amarra com aquele concurso, aquelas perguntas de cada sábado, você pode mandar perguntas diárias para eles irem refletindo, e isso é importante. O que mais a gente pode fazer para o adolescente, que eles amam? São os pequenos grupos. Cada um vai ter uma atividade e dentro deste pequeno grupo, porque eles adoram andar em bandos, não é verdade? Então você pega esse adolescente e coloca para trabalhar. O que nós temos visto tem sido assim gratificante, porque os adolescentes, eles se empolgam e eles trabalham com um pequeno grupo. Eu falo que é o encontro com hora marcada. Tem hora para começar, mas às vezes nem tem para terminar, a gente precisa cuidar. E nesses momentos, eles se deliciam em ouvir a palavra, em participar da palavra, em fazer perguntas e entender essa dinâmica espiritual tão importante. Por isso que nós vamos trabalhar com o adolescente dessa forma especial. Ajude-os a montar um pequeno grupo. O que mais que a gente pode fazer de diferente? Missão na praça. Agora é hora de brincar. Num domingo à tarde, prepare os jogos, prepare as brincadeiras. Eles vão oferecer para quem estiver na praça brincadeiras. Normalmente são as crianças, elas vão vir. Então, um pode cuidar de um jogo, é um dominó, é uma amarelinha, é um pular corda. E daí eles organizam isso. Terminou essa parte de brincadeiras, eles fazem uma sessão de lanches, tá? Eles vão oferecer uma receita, eles vão ensinar uma receita saudável e enquanto as crianças comem ali um patê, um bolinho de caneca, alguma coisa que eles fizeram, eles partem para contar a história bíblica. Esta é a missão mais importante. Nós vamos sair da igreja com uma missão e levar o evangelho. É simples. Um domingo à tarde por mês, vai para a praça, brinca com as crianças, ensina uma receita e conta uma história bíblica. Simples, mas todos gostam de participar.
dentro do ciclo do discipulado que a igreja tem promovido, existe um material, não sei se você já esqueceu dele, mas este material ele é importante porque você vai estar revivendo as doutrinas bíblicas com aqueles que já foram batizados. E nessa época do trimestre, é importante você ver todos os que foram batizados no ano e trabalhar com eles esse estudo bíblico avançado e que a classe vai poder participar. Então você pode convidar os próprios alunos da classe para estarem ministrando para aqueles novos que estão recém-batizados. Isso é importante, porque todo mundo vai acabar aprendendo. E é muito legal, porque é num horário específico, gostoso. Nunca se esqueça, adolescente gosta de duas coisas, muito: presentinhos e comidinhas, tá bom? Então prepare sempre uma mesa, coloque alguma coisa saudável e dê alguma lembrança para eles, porque eles vão participar com mais ânimo e com mais alegria. Isso é muito importante. Então, já que você viu toda a parte central de como trabalhar, agora a gente vai mostrar alguns materiais que são importantes e que vão ajudar, porque a classe não pode ser uma classe morta, gente. Tem que ser uma classe legal e bonita, confortável, bem arejada, bem gostosa. Cuide para que não tenha algum cheiro estranho na sua classe, tá bom? Então, prepare uma classe com carinho. E agora a gente vai ver então alguns detalhes de como trabalhar com alguns materiais. A parte interessante com adolescentes é colocá-los em ação. Por isso, além de praticarem a missão numa praça, é importante que eles tenham oportunidade dentro da igreja. Então, quando que eles vão participar? Quando que eles vão se sentir motivados para trabalharem para o Senhor dentro da igreja? Então, aproveite os domingos evangelísticos e você coloque os adolescentes para fazer o louvor. Eles podem fazer alguma apresentação, algum drama. Este momento é a participação deles e é quando eles vão também convidar outros colegas para estarem ali participando, atuando de uma forma muito especial. Para você se especializar e conhecer um pouco mais, na internet você vai encontrar muitas coisas legais. Existe, por exemplo, Geração 148 Teen, tem um outro que é o I9, que também está tendo bastante sucesso, tem um rapaz chamado Tiago em Curitiba. Cada um tem a sua arte, sua especialização, mas eu acho que se você buscar de cada um deles, você vai colocar o seu jeitinho, a sua cara, e você vai fazer um bom trabalho lá também. Sempre o objetivo é trabalhar com adolescente. O que mais você pode fazer? Tem um grupo chamado Geração na Central Paulistana, mas você também pode trabalhar encontros, por exemplo, encontros de mães e filhas, encontros de pais e filhos, para eles tirarem dúvidas, para eles realmente sintonizarem algumas coisinhas e fortalecerem os laços que eles têm. É importante sempre você fazer uma reunião especial. Aproveite também e faça festas. Adolescente adora festa, todo mundo gosta um pouco, né? Então use temas, por exemplo, festa anos 60, festa do Japão, festa havaiana, e também promova congressos distritais. Se você tem na sua região outras igrejas, convide para que eles possam ter um entrosamento melhor. Procure também trabalhar a questão de encenação para evangelismo. É legal isso, porque eles gostam de participar. Então, use um cenário mudo, aquela de roupa preta com luz negra. Eles vão gostar muito disso. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho os materiais, tá? Como que eu vou usar alguns materiais para estar mostrando e motivando? Para a entrada, na porta, vocês poderão estar utilizando placas simples. É uma classe para adolescentes, eles gostam. Então, a gente colocou bem-vindo e restrito aos amigos área VIP. É muito importante a gente lembrar o dia do aniversário do adolescente. Às vezes não foi no sábado o aniversário. Então, durante a semana, é muito legal que você telefone, que você mande um recado, anuncie para todo mundo, para que todo mundo saiba que fez aniversário. Alguns adolescentes mais tímidos falam assim, detesto minha data de aniversário, não gosto de festa, mas no fundo a gente sabe que todo mundo quer um carinho, quer um abraço, quer algo especial. Então, para ficar visível na classe, é importante você colocar alguma coisa. Nós fizemos esse painel de EVA simples, só mudaram 2 cores, e a plaquinha tem a inicial de cada mês
e aqui você colocaria então as fotos dos aniversariantes cada mês. Uma outra atividade que você pode estar fazendo é simples, você montar um painel de todos os recados que ele recebeu na semana, pela passagem do aniversário. E no sábado você coloca lá a área VIP especial do aniversariante do dia. Um outro painel mais simples que você pode estar fazendo é a simples lembrança de quem está fazendo aniversário naquele mês, naquela semana, para você então poder saudar. Adolescente gosta de bolo, sim. Se você até quiser trazer algum para a sala, esses fakes, tá? Pode ser. O ideal é que a gente evite tanta coisa para comer durante a classe, a não ser que seja para uma dinâmica, alguma coisa específica. Então, para aniversário, você pode dar algum presente especial para este adolescente, mas que tenha, assim, alguma coisa a ver com a classe ou que todos recebam a mesma coisa. Então, em janeiro, você já compra uma quantidade ideal para ter durante o ano todo. O segundo aspecto que nós temos que trabalhar são as missões. Neste quarto trimestre, nós vamos estar trabalhando com 4 lugares diferentes. Um deles a gente acha muita coisa, que é o caso de Paris. Que bom, né? E os outros lugares a gente não tem tanto, mas coisas visíveis. Mas você consegue muita fotografia, procure pontos turísticos para você poder destacar. Então, nós trouxemos aqui a Torre Eiffel, algumas malas, alguns puffs que tem para compor. O ideal é que você tenha num canto da sala, um espaço para você realmente motivá-los a conhecer esses lugares através da viagem de cada sábado com a carta missionária. Como que a gente trabalha, então? Você monta esse cenário e antes de passar a história da carta missionária, você pode contar curiosidades do lugar, curiosidades daquele país, na questão de alimentação, você pode ver como que é a música daquele lugar, como que é a roupa que eles usam, a questão de trabalhos. E isso daí você pode até dividir com eles mesmos. Eles mesmos podem estar fazendo. Então, para onde vão as ofertas? Um deles é a Itália, além de Paris, da França. Nós vamos também para a Austrália e nós vamos atender as crianças da Romênia. Então, essas 4 você pode estar usando. Cada 3 sábados você fala de um país diferente e daí você vai passar todos eles a cada sábado. Você pode estar utilizando uma vasilhinha diferenciada para poder recolher a oferta e também alguns incentivos. Uma questão da alimentação é a baguete da França ou croissant, tá? E um dia você pode até servir alguma alimentação especial, além de pizza da Itália e algumas coisas legais. O ideal é que se tenha um alvo. Então, nossa oferta, cada um, quanto vocês acham que é importante que a gente, a cada sábado, alcance esse alvo da oferta. Quando alcançar o alvo da oferta, a sugestão é que você pegue alguma coisa assim, e aqui dentro eu coloquei chocolate, mas você pode colocar outra coisa, uma balinha, uma barrinha de cereal, depende de onde você estiver. E você vai sortear para um dos adolescentes daquele dia, porque alcançou o alvo da oferta. Então, todos vão se sentir motivados porque alguém vai ganhar e ele vai querer dividir ou não, tá certo? E é baseado na torre também, vai ser legal eles ganharem isso e vocês vão poder estar trabalhando. Eu tenho algumas outras coisas, só como um lembrete para onde vai a oferta, que eles vão estar passando para vocês também, tá? Algumas imagens do lugar. Eu mandei fazer fotografias, tá? Peguei a imagem pela internet e levei num lugar que eles imprimem como foto. E na foto, o brilho é outro, fica com uma aparência mais legal o seu cartaz. Então, acho que até vale a pena você investir um pouquinho para fazer um cartaz bem bonito. E a ideia é você trabalhar um quadro. Cada adolescente que chegar, ele pode estar colando um botão onde ele quiser. E você vai ter um quadro assim. Essa motivação você não precisa usar só para a presença. Você pode usar para versos áureos, mas você pode usar também para os visitantes. Então, a visita que chegou, ela cola ali um botãozinho e no final você tem um painel bem legal, um quadro bem bonito. Uma outra sugestão que você pode estar utilizando
além deste, é você estar usando como este aqui, só folhas, que você pode estar levando. Eu gosto de entregar alguma coisa para a visita. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer um cartão. Então, numa tarde de sábado, todos eles preparam cartõezinhos. E quando a visita chega, ela retira o cartãozinho e aqui dentro tem uma mensagem para ela. Este daqui, inclusive, é uma imagem legal que tem como se fosse um raio-x e dentro tem Jesus no coração. Essa é uma ideia de lembrança, então, para o nosso amigo visitante. Além desses detalhes, para compor essa classe, eu acho que é legal você ter um caderno para pedidos de oração intercessória, e você vai fazer esse caderno para que possa ser um meio de comunicação entre eles e também deixar ali uma mensagem de vez em quando para cada um deles. Para compor o enfeite da sala, eu não sei se vocês conhecem, mas está em moda agora, quadro negro, principalmente para a classe de adolescentes. A gente usa também muitas coisas de sucatas para compor e fazer uma sala bem legal. Este daqui é uma ideia, é como se fosse um papel contact preto, que você cola numa parede e você pode usar giz normal para escrever e apagar. Então é uma sugestão do que você pode estar usando na sua classe. E, além desses materiais, você pode estar utilizando outras coisas. Essa aqui é uma ideia feita com forminha de docinho. Aí você vai colá-las de forma a formar essa imagem e daí você coloca as fotografias deles conforme você quiser para incentivo de aniversário, então. E este daqui para incentivo de verso áureo, você pode estar utilizando, fala o verso áureo, cola o botãozinho e depois eles levam o quadrinho de lembrança para a casa deles. Nós temos alguns outros incentivos. Então, como incentivo de presença, você pode estar utilizando este material, ele é bem simples. Eu gosto de trabalhar, você pode usar incentivo de presença, oração intercessória ou até de aniversário. Foi feito daquela capinha simples de CD e ele virou um porta-retrato. Você encaixa a fotografia aqui dentro e daí você monta o painel. Este outro painel é um painel para visitantes, tá? E cada visita vai receber um barquinho e você coloca o nome da visita no barquinho e vocês vão compor uma cena até o final do trimestre. Para a classe dos adolescentes, eu acho que eles precisam se comprometer com algumas coisas. E nada como fazer em grupo um painel de compromisso deles. Qual é a missão deles? E isso fica exposto durante o trimestre e vocês vão lembrando, de vez em quando, olha lá a nossa missão, o que nós queremos, onde nós vamos chegar com tudo isso. O que mais que a gente pode estar fazendo? Nós temos mais 2 painéis que falam também do quadro geral, tá? O que vai ter? Tem uma palestra hoje à tarde, tem um encontro, tem a pipocada em algum lugar. Então é importante que eles tenham essa relação e quem está ganhando pontos e tal. Depende do tamanho da tua classe e você vai poder estar montando todo um cenário, um painel. Algumas coisas simples que você pode colocar. Por exemplo, este daqui é um painel para você colocar como incentivo de presença, a foto, ou para visitante. Você vai determinar. Aqui a gente só traz algumas ideias para você, então, estar compondo esse momento especial. O importante é saudar cada pessoa. Nós colocamos aqui como parte do cenário essas pipocas, para lembrar que sempre o adolescente precisa de festa, de brincadeiras e de reuniões. Eles gostam de estar juntos. Por isso, cada momento que você tiver é um momento áureo, é um momento importante, é um momento especial e que você vai aproveitar para fazer festa para eles. Então, esse tem que ser um momento legal, um momento até divertido, mas é um momento para centrar pensamentos e para realmente dar um aprendizado eficiente. Por isso que é importante o professor se especializar. Ele vai entrar no assunto da lição, ele já pesquisou muito sobre o tema, ele já se aprofundou no tema, para chegar lá e parece que ele apresenta só uma nata, mas ele tem conteúdo para ele poder realmente passar uma lição. O que eu aconselho? E normalmente eu faço isso. Eu pego a lição inteira, no começo do trimestre eu leio ela inteirinha, tudo. Leio todo o manual.
Aí, a cada semana, eu vou lendo paulatinamente o aprendizado, lógico, é importante para mim, mas eu vou ter uma base do conteúdo todo, eu tenho a linha de tempo na minha cabeça, eu sei o que eu posso estar passando, tá? Então, nós vamos entrar num mundo diferenciado, num mundo que eles vão entender quem foi Esdras, quem foi Neemias, quem era Zacarias, onde vivia Esther, quem mais vivia lá? Que cidade é essa, Suzã? Tudo isso para começar a reconstruir Jerusalém. Não tem como passar 14 lições. Nós vamos estar passando uma lição para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica e do que dá para fazer em cada lição. É muito importante nós pararmos com detalhes. Então pense assim, como que eu vou chamar atenção para uma lição? Então a primeira lição, reconstruir os muros. Eu gostaria que você pensasse que dinâmica você pode usar. Sabe dominó? Você pode pegar dominó e pedir para um grupo. Vão montando para fazer a quedinha das pedrinhas. E você combina com os 2 ou 3, aqueles mais danadinhos, fala assim, não deixa eles montarem, ok? Para sua surpresa, vai virar aquela encrenquinha, ah lá, ele não deixa, não sei o quê. E vocês vão, parou isso, fala assim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Em seguida, você pode estar conversando com eles a respeito de que cidade foi reconstruída. Você sabe se aqui no Brasil teve alguma cidade que teve que ser reconstruída? Em que estado ou em que outro país teve cidade que foi reconstruída? Você pode, inclusive, fazer uma enquete com eles. Se você já estudou todas as lições, você vai pegar com antecedência e falar assim, olha, querido, você pode verificar que cidades foram reconstruídas e eles vão apresentar neste momento. Depois disso, você pode apresentar um vídeo de uma cidade que foi reconstruída. Por exemplo, Hiroshima, Nagasaki, tem tantas cidades. Basta dar uma pesquisadinha. Depois que você passou isso, chega um momento especial de entrar na história da lição. Eu até estou aqui meia vestidinha, mas o legal seria que neste horário entrasse alguém fazendo de conta que era o rei Dario, por exemplo. E o Dario vai conversar com eles, vestidinho, daquele jeito, e vai falar, olha, a minha política de governo, tá? Seria uma coisa bem legal. E ele falaria, eu coloquei no meu coração que eu iria reconstruir as igrejas. Mas por quê? Porque teve um problema sério. Um dia, quando ele não dormia, ele pediu para alguém ler os livros sagrados. E quando a pessoa começou a ler, ele descobriu que ele estava lá inserido dentro da profecia. E ele falou, eu tenho que ajudar esse povo. Então ele passa isso para os adolescentes assim, vestidinho, como se fosse um rei. Em seguida disso, você toma a parte central da lição e passa para eles as questões de perguntas, fazendo formato de entrevista, você vai passando para eles os detalhes do que estava acontecendo. Então é muito importante seguir a linha do tempo para que o adolescente entenda que parte da história foi aquela, como aquilo aconteceu e as lições práticas que ele vai tirar para agora. Então, existem algumas coisinhas que nós vamos colocar depois no DVD, por exemplo, um link de um vídeo desses dominós caindo, que você pode estar utilizando. Você pode usar do YouTube alguma outra encenação que tenha para inserir dentro da lição. E mesmo assim, você vai atualizando as questões de como é a cidade hoje. Então, olha, a cidade estava destruída quando eles voltaram, né, do exílio. Depois, como eles reconstruíram e qual é a Jerusalém de hoje. Sempre fazendo esse paralelo e também colocando na Jerusalém que a gente vai. É importante a gente entender um pouco da cultura daquele lugar. E cada sábado você pode estar falando como que as pessoas vivem, como que elas comem, como é a vida delas. E nesta hora você vai inserir a questão do verso áureo. Eu acho muito importante a leitura bíblica dentro da lição. Então, para todo mundo, uma coisa legal, por exemplo, hora do selfie do verso áureo. Então, alguém pega o celular e faz um selfie falando o verso áureo. E depois ele manda para todo mundo, não só uma foto, é um videozinho que ele manda, porque daí todo mundo já vai ter o verso áureo de uma forma diferenciada a cada sábado. Tenha também bastante canetinha, adesivos, para eles colocarem na Bíblia onde que está o verso áureo e as passagens fundamentais daquele dia, daquela semana que eles passaram. Normalmente, na lição de domingo, tem algumas perguntas.
Às vezes é legal você trazer uma pessoa, por exemplo, um pastor, um ancião, alguém para responder aquelas perguntas. Peça para eles prepararem com antecedência. E isso é legal. E uma outra coisa que eu acho que vai ficar assim encantadora para eles seria, tipo, divide eles em equipes e cada semana um grupo vai gravar o texto do livro dos ungidos. Então, eles vão gravando e nesta hora, na classe, apresenta para todo mundo. E depois disso você vai já para a parte encerrando a lição, contando a história, mas utilizando a técnica das perguntas. Sempre você faz alguma pergunta, coloca alguma coisa e o cerne da lição. A primeira lição fala de identidade e fala também sobre unidade. Então, como que você vai trabalhar a questão da identidade? Eu pensei em você conseguir alguém para ser o detetive. Então, alguém entra todo vestido, aquela capa, óculos escuro e tal, e fala, me dá aí a identidade de vocês. Aí todo mundo tem que entregar o documento identidade. E daí, quando tem todas as identidades na mesa, você fala assim, mas isso aqui é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? O que marca você? É um pedacinho de papel? Então, esse detetive entraria para mostrar um pouquinho que nós temos uma identidade como igreja, e eu tenho uma identidade como pessoa, e cada um ali tem uma identidade. E depois disso, como que essa igreja foi tipo colocada digital de Deus nela, para ela poder estar num outro lugar. Aqui no cenário, existem algumas coisas que você também pode compor o seu cenário. Tá? Você pode usar um pouco de camelo, um pouco de ovelha. Eu coloquei os corações pensando na questão do amor de Deus, porque Deus providenciou sempre um meio para que aquele povo pudesse trabalhar. Coloquei alguns aspectos da vida de Jesus, coloquei alguns livros, e um deles só que eu quero mostrar, que eu acho legal, que ele ajuda na questão das dinâmicas que a gente pode fazer na classe. Tá? Ele tem algumas esquetes que você pode estar utilizando. Esse livro eu acho bárbaro, ele trabalha bastante a questão de relacionamento, não tem a ver com a lição, mas que você pode utilizar, por isso que eu coloquei ali. Então é importante. Uma outra coisa que você pode estar fazendo é um rolo. Na realidade, esse é um rolo antigo e a gente até tentou aí uma escrita árabe ou hebraica, não sei, mas é aquele material de usar para cortina. Tá? Então você usa o que você usa para cortina, aqui em cima, um papel craft escrito e você faz o rolo. Então é legal ter na sua classe alguma coisa assim que vai chamar atenção, que vai potencializar, para que eles possam se inserir no contexto da reconstrução, da reforma daquele lugar. Por isso que é importante a gente se preparar com antecedência, buscar o material necessário para você estar colocando ali. Finalizando a parte de lição, é importante também você ter fotografias atuais de Jerusalém, de como está aquele país, as dificuldades que eles passam. E assim, por que todo mundo quer aquele país, quer ser dono daquele lugar? Eu acho que dentro do contexto da lição, os adolescentes vão entender isso e eles vão aprender bastante com essa questão. Quem foi Jerusalém, qual é o marco que ela tem e o que significa para nós cristãos hoje, toda essa reforma que foi feita, do cuidado de Deus com aquele povo. Professor, um dia eu ouvi uma história que me marcou muito e eu gostaria de repassar essa história, falando como um alerta que nós devemos dar aos nossos adolescentes. A história são de urso que vivem lá no Polo Norte. E caçadores desses ursos fazem uma coisa muito cruel. Eles pegam sangue e passam numa faca, e vão passando aquilo e vão congelando. Depois de um tempo eles colocam isso como uma armadilha nos lugares. E os ursos chegam lá, quando eles lambem, eles começam a sentir aquele sangue que está por fora. E como está congelado, com o passar do tempo a língua deles também fica congelada, e eles vão lambendo, 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 até que eles se cortam, se ferem, fazem uma trilha de caminho que dá para acompanhá-los e caçá-los por conta deles não se darem conta de que a armadilha estava ali para eles. Essa história me chocou bastante, porque além da crueldade, ela mostra a crueldade do pecado, que ele se mostra uma coisa atrativa, gostosa, que dá para a gente fazer, mas quando você percebeu, aquilo já te feriu. O adolescente, por mais que ele se sinta espertão,
que ele é o máximo, ele é inocente. Ele não vê muitas coisas das tentações que o inimigo tem feito para ele. Por isso, como professor, eu gostaria de te pedir que você orasse por eles muito e que você os ajudasse, porque você é a referência que ele tem na igreja. Ele te valoriza muito e por isso ele vai te escutar quando você falar, esse é o caminho, vai por aqui, e você não se canse de falar. Os judeus, eles têm algumas coisas específicas para lembrar. Essa daqui é uma das coisas que ele tem específica para lembrar entrando na casa, pedindo a bênção de Deus. Você também pode ser uma referência de lembretes para ele, do que Deus pode fazer por eles, mostrando o caminho, o que eles vão fazer. Eu tenho algumas sugestões de lembrancinhas. Para cada lição, você estar mostrando para eles, olha, você com esta lembrança, você não vai se esquecer do que Deus pode fazer por você, que Deus te carrega, Deus te cuida. Existe todo esse material que você vai poder estar utilizando, como uma estrela de Davi, uma bibliazinha que é um simples botãozinho, mas que vai fazer a diferença para esse adolescente sentir que ele está no caminho. E eu queria que você repensasse a questão de quando Josué encontrou com todo aquele grupo de pessoas e ele estava ali temente a Deus, querendo entrar no céu, e ele falou, uma coisa eu sei que eu quero ir para o céu com a minha família. E foi um momento muito importante, porque naquele momento todos resolveram, além do eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos resolveram servir. E eu queria te dizer que a tua igreja é a tua casa, e teus adolescentes, a partir de agora, fazem parte dessa tua família. E que quando Jesus te olhar nos olhos, ele vai poder ver o teu sorriso e você falando, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor e nós queremos entrar no céu. A sua casa também faz parte, todo esse grupo de adolescentes, porque eles são a tua família agora, que você possa abraçá-los cada dia mais. Que Deus te abençoe e tenha um trabalho bem legal com eles. Que Deus ajude você. Adolescente. O que pensar sobre adolescente? Como lidar? Você sabe que eu analiso os adolescentes e eu percebo que a cada dia eles falam mais. São mais problemas, mais dificuldades e conflitos. E eu fico analisando e pensando como suportar os adolescentes. Como saber que palavra dizer. Como saber como agir. Eu olho o adolescente e percebo, ele sempre tem o quê? O celular no bolso. Ele está o tempo todo aonde? Na internet. Ele está antenado e quer saber mais do que todo mundo. Eu fico pensando como ser um professor dos adolescentes. Mas sabe o que eu aprendi para a minha vida? Eu aprendi que nós não conseguimos e nós não podemos viver sem esse ministério. Depois que você trabalhou com o adolescente, você descobre o amor, a intensidade, a força com que ele se relaciona com a gente. E a verdade, nós vamos agora entender um pouco mais sobre o mundo do adolescente. E eu quero te convidar a entrar nessa classe tão especial, para que você, como eu, professor, possamos aprender muito mais sobre o mundo dos adolescentes. Maranata, querido professor, nós começaremos hoje uma série de dinâmicas para que você possa desenvolver dentro da sua classe com os adolescentes. Para isso, nós recebemos a ilustre convidados, são estudantes, e eles vão aqui simular os alunos da sua classe de adolescentes. Para isso, nós escolhemos uma primeira atividade, que é uma atividade sugestiva. Lembre-se que todas as atividades que nós vamos sugerir aqui são atividades que podem ser adaptadas. Para essa primeira atividade, o que você precisa? Eu usei uvas, você pode usar morangos ou qualquer outra fruta. E usei também chantilly, que você pode substituir. O que nós fazemos? Eu pego uma das uvas, apresento para os adolescentes essa fruta, mostrando para eles e criando neles a vontade de poder comê-la. Eu experimento essa uva. Aliás, ela está muito gostosa. Eu molho ela no chantilly e eu vou falando um pouco sobre os assuntos da lição. O que nós escolhemos aqui? Eu coloquei em palitos as uvas para que eu possa entregar para cada um deles. Existe uma regra especial para essa lição. O importante, nós só podemos comer no final e todos juntos. Você pode usar o exemplo da Santa Ceia. Dizer, olha, é como uma Santa Ceia, a gente só come no final e todos juntos. E aí durante a atividade, durante o estudo da lição, você pode
entregar para eles no começo, ou conforme os adolescentes forem chegando, você deixa que ele se levante e tenha a iniciativa de passar a uva no chantilly. Podem fazer? Fiquem à vontade. No decorrer da lição, é importante que ele permaneça com a uva, que ele permaneça segurando a sua uva durante toda a atividade, durante todo o estudo da lição, inclusive da carta missionária, dos momentos de oração, do momento intercessório. Todas essas atividades, elas continuam sendo dirigidas enquanto ele segura a fruta. No final da lição, ou perto do término da lição, você pede para que eles se reúnam. Venham aqui, por favor. Nós vamos fazer uma oração agora pelo alimento. Enquanto nós fazemos isso, eu peço para que eles se reúnam, estendam a mão junto. Eles fecham os olhos para a oração. Você traz aqui um pedacinho, um pouquinho de terra, ou alguma coisa que você possa contaminar essa fruta. E quando eles estiverem de olhos fechados para orar, enquanto você ora disfarçadamente, você joga terra sobre as frutas. Quando eles abrirem os olhos, no final da oração, eles vão perceber que a fruta está contaminada. E aí você faz a aplicação, que é o principal, de qualquer atividade. É dizer que a fruta, ela é uma fruta deliciosa, uma fruta que foi preparada por Deus. E que com certeza era do gosto de todos nós. Mas o pecado a contaminou. Infelizmente, como a sujeira fez com a fruta. Faça ele imaginar, ele pensar qual é a fruta que Deus preparou com amor. Faça ele perceber que a fruta é ele. E que a sujeira é o pecado que invade a nossa vida. Cada adolescente tem lutas como nós adultos. E esse pecado é uma luta pessoal dele. Para você que é adolescente, qual é a sua luta? Qual é o seu desafio? O que tem te contaminado e feito com que você se torne algo intragável, algo insuportável? Deus pode limpar teu coração. Como ele fez naquele templo onde ele foi reconstruído. Toda a nossa vida pode ser reconstruída. Essa é a sugestão da primeira atividade para a classe dos adolescentes. Deus te abençoe. Continuando as atividades que nós começamos a sugerir, nós teremos agora um quiz. É uma atividade sugestiva para a lição número 2. Mas é claro que você pode adaptar conforme os seus adolescentes, como nós já falamos, e você pode usar em qualquer outra lição. No caso, nós escolhemos aqui 2 adolescentes para competir nesse quiz. O quiz, ele é normalmente quando a gente vê no programa de televisão, ou a introdução como ele é feito, é um tablado onde quem bate primeiro responde uma questão. Nesse caso, o que nós fizemos? Nós escolhemos bexigas de cores diferentes. Na sua classe você pode fazer ou os meninos contra as meninas, ou dividir grupos, ou fazer até de forma individual. Nesse caso, existe uma pergunta em cada bexiga. E eles terão a oportunidade de escolher a sua bexiga. Você vai encher a bexiga. Quando você terminar de encher a bexiga, a que estourar primeiro responde a questão. Importante, não pode usar as unhas. Você que é moça, não pode usar, tem que ser no fôlego, certo? Um dos remédios naturais, né? Vamos lá? E você também. Escolha uma bexiga de vocês com a cor equivalente, a cor que talvez você goste, e que você imagine que tenha a pergunta mais fácil sobre a lição. Pode escolher. Então vamos começar juntos. Dentro dessa bexiga tem um papelzinho com uma pergunta. Dentro da bexiga tem um papelzinho com uma pergunta. Você tem que estourar. Importante, independente da bexiga estourar ou não, você continua soprando, por quê? O primeiro que pegar o papelzinho e responder, vence a competição. Vamos lá? 1, 2, 3, valendo! Enquanto a atividade vai acontecendo, você vai animando os outros que estão participando para que todo mundo possa torcer. A torcida é uma participação também. Nós escolhemos uma bexiga especial, uma bexiga grande já para criar esse impacto. Eles estão lendo, nós vamos ver agora quem vai encontrar a primeira resposta. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Vitória dos meninos, parabéns! E para continuar, para que você possa também incrementar, vamos ver agora qual era a resposta que estava com a Aline. Qual era a sua pergunta primeiro, Aline? Qual o nome do sumo sacerdote que representava Israel diante de Deus? Lembra que a pergunta, existem muitos sumos sacerdotes na Bíblia, mas que a pergunta tem que ser contextualizada de acordo com a lição. Qual que é a resposta, Aline? Josué.
Josué, muito bem. Essa e outras perguntas você pode colocar dentro de uma bexiga e motivar os seus adolescentes, não só no estudo da lição, mas com atividade lúdica e uma atividade onde mesmo quem não está respondendo pode participar. Por exemplo, se a Aline não sabe a resposta, eu escolho um dos adolescentes que faz parte da sua equipe para responder para você. Sem que as pessoas percebam, elas estão absorvendo o conhecimento da lição e o conhecimento da palavra de Deus. Continuando as atividades propostas, nós vamos agora para a lição número 3. É uma atividade muito simples e conhecida, mas nós vamos desenvolver ela dentro da classe dos adolescentes, que é uma coisa que infelizmente as nossas classes acabam não explorando. Estou aqui com a Aline, nós pegamos um post-it para que a gente possa exemplificar a atividade e escrevemos uma palavra na testa dela. Essa palavra envolve a lição dessa semana. E ela vai fazer o quê? A classe está reunida e a classe tem que dar sugestões para que ela adivinhe que palavra é essa. Vamos fazer uma simulação só para que você entenda melhor. Pode começar? Cidade. Sião. Davi. Gigante. Nesse caso, eles começaram a dar palavras, sugestões para ela e ela começou a tentar adivinhar essas sugestões para que ela pudesse descobrir que palavra é essa. Normalmente as palavras sugeridas têm a ver com isso, mas normalmente não estão diretamente ligadas. E ela vai fazendo até descobrir que palavra é. A hora que ela descobrir a palavra, eles trocam. Aquele que deu a sugestão, aquele que descobriu a palavra, vem para cá com uma nova palavra e aí você consegue trabalhar todos os termos utilizados no estudo da lição de uma forma lúdica e de uma forma envolvente. Continuando o estudo da lição, chegamos à lição número 4. A lição número 4 conta a história de Esther. Normalmente o adolescente, durante o estudo da lição, ele não gosta de se expor. Muitas vezes não participa numa oração, no contar da história, ou mesmo na leitura de um verso. Essa atividade sugere uma forma de envolver os adolescentes. Com certeza você conhece, ou já deve ter ouvido falar, sobre um jogo chamado Campo Minado. Na sua tela agora está aparecendo uma imagem. São 15 números. E o adolescente começa contando uma história. Você divide eles em grupos, ou pode ser individual. A história deve ser contada por cada um durante 15 segundos. Como funciona? O primeiro conta uma história, passados 15 segundos ele escolhe um número, por exemplo, o número 4. Quando ele escolheu o número 4, ele observou que nesse número 4 apareceu um rostinho. Ele continua contando a história. Passou mais 15 segundos, ele vai escolher um novo número, por exemplo, o número 8. Ele escolheu o número 8, que pena, apareceu uma bomba. Então ele vai passar para o próximo colega que vai continuar a história. Ele continua na história, continua durante mais 15 segundos e escolherá outro número, por exemplo, o número 15. Apareceu o rostinho, ele continua contando a história. E assim você vai envolver cada um dos adolescentes até o final da história para que todos possam participar e para que todos se sintam motivados. Chegamos à lição número 5. Essa lição fala sobre Esther e a vitória que ela propiciou sendo orientada por Deus ao povo de Israel. O povo de Israel não podia acabar, porque havia uma profecia dizendo que daquele povo viria o Filho de Deus. Para que nós possamos brincar agora, nós faremos uma atividade que é uma atividade de senhas. Eu vou jogar com a professora Priscila, nós temos aqui a professora Aline, que será a companheira dela, e o professor Celso, que vai estar comigo. Nós vamos dar uma dica de uma palavra que nós já combinamos. Você aí de casa pode tentar adivinhar essa palavra, e nós vamos tentar envolver um pouco do que os termos utilizados na lição para que a gente possa revezar. Professora, pode começar? Campeão. Jogo. Competição. Campeonato. Ganhador. Troféu. Jesus? Vitória. Muito bem, ele acertou a palavra. A nossa lição está falando sobre uma grande vitória. Mas você pode escolher outras palavras e brincar com eles. E brincando a gente vai aprender muito mais e poder assim recapitular a lição. Dando sequência à lição, chegamos no estudo número 6. Esse estudo conta o regresso do povo de Israel para a terra. Eles eram muito apegados à terra que ele amava, ao templo que Salomão havia construído e que agora estava em pedaços. E eles voltam para casa. Como sugestão, para essa atividade nós escolhemos um jogo de tabuleiro. Como funciona esse jogo de tabuleiro? É um jogo muito comum.
você consegue encontrar em qualquer loja ou você mesmo consegue desenvolver. Esse jogo é caracterizado por um dado e por peças, que você trabalha da seguinte forma. Você jogou o dado, caiu o número 5, você deve andar com um tabuleiro 5 casas. E vence a equipe, ou o grupo, ou até individualmente, que chegar até o final do tabuleiro. Normalmente, nesse tipo de atividade, nesse tabuleiro, existem desafios, quando alguém para em certa casa. Desafios que são comuns em qualquer um desses jogos, mas que nós podemos alterar e melhorar. Desafios que podem ser aplicados à lição, como contar partes da história, sobre desafios, aprendizados, oração, testemunho, e que eu tenho certeza que se você desenvolver de forma equilibrada, você vai envolver os seus adolescentes em um jogo que é muito simples e ao mesmo tempo motivante, para que ele chegue ao objetivo de lembrar os passos que Israel teve e a importância que era voltar para o lar. Dando início ao estudo da lição número 7, nós vimos que o objetivo dessa lição é oração. A partir da história de Neemias. Uma atividade sugestiva para essa lição começa onde cada um recebe uma bexiga e um pedaço de papel. Ele deve escrever o seu nome no papel e colocar dentro da bexiga, como eu estou fazendo e como os meus colegas estão fazendo. O importante é que a bexiga esteja mais ou menos no mesmo tamanho. Após encher a bexiga, cada pessoa deve dar um nó na sua bexiga. O papel está dentro da bexiga enquanto ela está cheia. E nós precisamos trocar de bexiga. Vamos trocar de bexiga, por favor? Trocar várias vezes, para que ninguém saiba qual é a sua bexiga. Durante o estudo da história de Neemias, nós vamos fazer uma combinação para misturar ainda mais as bexigas. Cada vez que nós falarmos a palavra Neemias, você deve passar a sua bexiga para o lado direito. Cada vez que nós falarmos a história, durante a história, o nome oração, você vai passar a sua bexiga para o lado esquerdo. Vamos tentar? Neemias. Oração. Oração. Neemias. Neemias. No final do estudo da lição, cada um estará com uma bexiga, mas sem saber qual realmente é o nome que está dentro da bexiga. Você deve orientar para que no final da lição ele estoure a bexiga, encontre o nome de uma pessoa, de um dos seus colegas, ou até o próprio nome, a quem ele vai orar durante toda a semana, colocando em prática tudo que nós estudamos na lição número 7. Durante o estudo da lição, muitas vezes, nós temos dificuldade para envolver e para manter a atenção dos adolescentes. O estudo da lição número 8 tem esse objetivo. A dinâmica funciona da seguinte forma. Eu escolhi a professora Priscila e você vai escolher um dos seus alunos que lê muito bem. Dará para o grupo, como um todo, 4 palavras e você pode montar o texto ou pegar o próprio texto da lição. Nós escolhemos as palavras reis, Neemias, cooperação, Deus, muralhas. Ela lê o texto. Enquanto ela lê o texto, os alunos devem escrever quantas vezes ela falou cada uma das palavras. No final, eles têm que dizer quantas vezes ele falou rei, muralha e assim por diante, também como a soma de tudo. É importante que eles não podem usar nem celular, nem calculadora. Vamos ver se os nossos alunos conseguem solucionar esse desafio? Professora, por favor. O livro de Neemias é uma compilação da memória desse personagem. A jornada histórica de Neemias até a área de construção em Jerusalém é iniciada devido a um fato simples, porém muito importante. Neemias era o copeiro do rei. O papel de Neemias desempenhava na corte, descrita detalhadamente na seção apresentada. Após o estudo que foi feito através da leitura, você pode consultar com cada um dos adolescentes quantos números eles acertaram e a referência e a importância de cada um dos seus nomes para o estudo da palavra. A lição número 9 aborda o aspecto financeiro de Israel, como eles administravam o dinheiro. E a sugestão
para uma lição tão interessante é que nós possamos trabalhar com competição. Aqui nós escolhemos 2 adolescentes, você pode fazer em grupo, ou individual, ou em dupla, e nós faremos uma pergunta para cada um deles. Na verdade, será uma pergunta para os 2, e eles terão a opção de, através da tela, escrever e mostrar ao mesmo tempo. Opção A, B ou C. Vamos fazer na prática? Vou fazer para vocês a pergunta então. Sobre essa lição que nós estudamos durante a semana, ao recapitular nós entendemos o quê? Qual princípio abordado na lição foi ignorado pelo povo? Opção A, não empreste dinheiro. Opção B, não entre em dívidas. Ou opção C, amor ao próximo. Vamos lá? 3. Escolha a sua opção e escreva na tela. Todos escolheram? Pode apresentar para o restante do grupo. Vamos descobrir qual dos 2 acertou a questão. Na sua classe, querido professor, independente deles acertarem ou não, você pode, a partir do momento que ele mostrou a resposta, comentar com ele os fatos que envolveram a lição através da sua pergunta. No estudo da lição número 10, nós encontramos Esdras apresentando para o povo de Deus as lições e como Deus o havia protegido na libertação do povo do Egito e na libertação da Babilônia. Encontramos agora, você que é professor, também tendo essa oportunidade. A nossa sugestão de atividade. Os adolescentes amam foto. Então se programe para que você possa mandar uma mensagem, para que você possa mandar um áudio, uma mensagem no Facebook, para que você encontre todos eles e que eles levem para a classe dos adolescentes fotos. Fotos de momentos importantes que eles passaram na vida, no momento que eles estiveram na igreja. Talvez um campuri, talvez um aventuri, um congresso. E nesse momento, ao você poder apresentar para eles, enquanto cada um vê a foto um do outro, você pode também lembrá-los de como eles foram protegidos, de como Deus guiou eles, da mesma forma que Deus guiou o povo de Israel. De como agora, depois de entender que Deus guiou, você também, professor, tem a oportunidade de mostrar para cada um deles as leis de Deus e como Deus protege e guiou a cada um deles. A lição número 11, nós sugerimos um acróstico. Por quê? A lição número 11 comenta sobre o surgimento dos profetas, pessoas escolhidas por Deus para orientar o povo. O que você pode fazer? Escolha uma palavra central e as outras palavras que não estão em negrito, dê oportunidade para que eles descubram. Você pode dar charadas ou você unicamente pode deixar o espaço vago. Aqui nós escolhemos pessoas, profetas, cidades, e aí dessa forma ele vai poder pesquisar na Bíblia e aprender um pouco mais sobre cada um dos profetas e com certeza decorar os nomes, aprender como lidar com essas pessoas que foram tão importantes para a história de Israel. A lição número 12 é importantíssima, a chegada do Messias. Haviam tantas profecias, tantas pessoas haviam falado sobre ele e o povo ainda não estava preparado para recebê-lo. Hoje, a dinâmica que nós vamos trabalhar com os adolescentes, ela reflete tudo o que aconteceu antes da vinda do Messias. Vários profetas, cidades e histórias, para que o povo pudesse entender que havia um Salvador. A sugestão é uma atividade muito simples. Se chama Stop. Eu sei que você, com certeza, já deve ter brincado quando criança. Escolha temas relacionados à Bíblia. Histórias, títulos, nomes de personagens, de cidades e até de cantores cristãos. Para que os alunos, antes do estudo da palavra e da vida do Messias, possam, nessa lição, relembrar tudo que nós vimos até agora com os profetas menores. A lição número 13 está falando sobre como nós devemos andar e ser guiados através da luz. A sugestão para essa atividade é que nós escolhemos um dos adolescentes como exemplo, mas que nós montamos com todos eles duplas, onde cada um das duplas, um estará de olho vendado e outro estará com o olho aberto. O que está com o olho aberto deve guiar o seu colega durante a sala, fazendo com que ele ande com os olhos vendados e para que ele possa proteger o colega. Após ele fazer isso, se invertem as situações. Quem estava de olho vendado fica com o olho aberto, quem estava de olho aberto fica com o olho vendado. E acontece a mesma situação, um deve guiar o outro. Após isso, reúna os seus adolescentes numa roda e discuta com eles. Qual a sensação de estar de olho vendado? Qual a sensação de estar desprotegido? E acredite, eles vão poder com certeza linkar isso com a vida sem Jesus. A vida sem Jesus é andar de olhos vendados,
é pisar sem saber o que vai encontrar. Que nós possamos, através dessa atividade, levá-los a entender a importância de estar totalmente confiado nas mãos de Deus. Último sábado do trimestre. E não poderia acabar de forma diferente, falando sobre família. Sobre a importância que a família de Jesus teve sobre ele, sobre a importância que a sua família tem sobre você, professor, e a importância que a igreja tem sobre cada um dos adolescentes. Hoje nós vamos fazer uma atividade de reflexão. Coloque uma música de fundo e convide seus adolescentes a ficarem de olhos fechados. Que eles abaixem a cabeça e narrem para eles a história da redenção, para que eles possam refletir sobre a vida de Jesus e sobre a sua vida pessoal. Era uma sexta-feira, à tarde. Jesus já tinha visto tudo, estava disposto a tudo. Ele tinha medo, ele tinha muito medo. Mas o amor dele foi tão grande que ele foi. Carregou aquela cruz. As pessoas cuspiam nele e eu fico imaginando, será que naquela cena não havia sequer uma pessoa, não havia sequer um leproso que ele havia curado, um cego que havia visto, que pudesse gritar, liberte o meu Salvador? Mas não havia ninguém. As pessoas gritavam, crucifiquem, e nós vimos o nosso mestre em cima do Gólgota, sofrendo, entregando a sua vida por mim e por você. Mas ele venceu. Ele ressuscitou e venceu a morte. Eu quero te fazer hoje, meu querido adolescente, refletir no dia da sua conversão. Você consegue se lembrar a primeira vez que você entendeu completamente o amor de Deus? A primeira vez que você teve contato com esse Deus tão maravilhoso? Mas eu quero te fazer um convite maior ainda. Eu quero te convidar nesse sábado tão especial para você refletir na volta de Jesus. Você entrando no céu, nas cortes celestiais e tendo a oportunidade de abraçar o meu e o seu mestre. Que esse dia seja um dia especial e marcante na sua vida. Não só por essas lembranças, mas pela certeza de que elas serão reais na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.